Seja bem-vindo à nossa aula, onde aprenderemos sobre a utilização e a importância da análise vertical e horizontal dentro do processo de análise das demonstrações financeiras. A análise vertical e horizontal são ferramentas de cálculo que facilitam a interpretação dos números dentro das demonstrações financeiras. Vamos entender cada uma delas. As demonstrações financeiras são divididas em vários grupos de contas. Por exemplo, a demonstração de resultados é dividida em receitas, custos e despesas. Ainda assim, dentro de cada grupo temos as respectivas contas, como as despesas comerciais dentro do grupo de despesas. A análise vertical calcula a representação das contas em relação ao total do seu grupo. Vamos a um exemplo? Na demonstração de resultados, nós temos um total de despesas operacionais de R$ 238. Esse grupo de despesas está subdividido em despesas comerciais, administrativas e financeiras. Cada tipo de conta tem o seu valor. A análise vertical calcula justamente a representação dessas contas sob o total do grupo. Vejam só, quanto representa as despesas comerciais em relação ao total de despesas operacionais? 40%, não é? Sim, é 40%. Esse percentual nos diz que do total de despesas operacionais que a empresa teve, 40% foram gastos com a área comercial. Seguindo esse raciocínio, também é possível estabelecer a relação das despesas operacionais com a receita líquida da empresa. A receita líquida nesse caso foi de R$ 1.080 e as despesas operacionais R$ 238. A representação é de 22%. Viram como é fácil? É importante reforçar que todo relatório tem uma linha base. A linha base da demonstração de resultados é a receita operacional líquida, ou seja, ela representa os 100%. Porém, quando calculamos as contas dos grupos de contas, a linha base passa a ser o total daquele grupo. Agora vamos entender como chegamos nesse percentual. É simples, basta nós dividirmos a conta menor pela conta base e, ao final, multiplicarmos por 100, caso o cálculo seja feito à mão. Se utilizarmos o Excel, nós podemos clicar no ícone do percentual, que está no menu da ferramenta. Vamos ao entendimento da análise horizontal. Esse tipo de análise nos permite compreender como foi o comportamento dos resultados de um período para outro. Sempre considerando o período mais recente em relação ao período mais antigo. Ela mede a variação dos períodos, ou seja, se houve ganho ou perda. Exemplificando com os mesmos dados da análise vertical. As despesas operacionais do mês 1 foram de R$ 238. Já no mês 2 foram de R$ 302. O aumento das despesas operacionais do mês 2 em relação ao mês 1 foi de 27%. Para calcularmos a variação da análise horizontal, devemos dividir o último período pelo anterior, sempre subtraindo 100%. Nesse contexto de cálculos proporcionado pela análise vertical e horizontal, o importante é não analisar os dados de forma isolada. Às vezes uma conta aumenta em decorrência de outras, mas que, dependendo do contexto, pode ser considerada normal. Nesta aula aprendemos sobre a utilização e a importância da análise vertical e horizontal dentro do processo de análise das demonstrações financeiras. Até a próxima aula!